Bom dia, meus queridos do 8º ano. Vamos iniciar mais um assunto hoje. Aí assim, nós já falamos um pouco a respeito da formação química dentro da formação do clima. Nós vimos quais são os elementos que formam o nosso clima, a nossa temperatura. E aí nós vamos continuar falando disso, só que com diferencial. Hoje o nosso tema são os biomas mundiais, que não deixa de estar no assunto. Por quê? Porque os biomas mundiais, eles se diferenciam justamente por conta do seu clima, do seu relevo, o seu tipo de solo. Então, essas são as principais características que vão diferenciar o meu bioma. Por isso que não foge do nosso assunto anterior, porque nós vimos que o clima ele influencia muito na formação da vegetação, na formação da temperatura. Então, isso vai também influenciar na diferenciação dos meus tipos de bioma. As condições de temperatura, chuvas, incidência de luz solar, nas várias regiões facilitam ou impedem a existência de qualquer tipo de vida. De acordo com a inclinação do nosso planeta, nós temos incidência de raios solares em alguns pontos mais forte e em alguns pontos mais fraco. Isso vai diferenciar a formação de vida nesses locais. Por quê? Porque eu tenho animais, plantas que se adaptam ao frio, outras que não se adaptam, outras que só vivem em locais bem quentes, outras que conseguem se adaptar a essa diferenciação de temperatura em momentos mais quentes e em momentos mais frios. Então, essa incidência de raios solares ser mais quente ou ser mais frio vai determinar a existência de alguns tipos, tanto de animais quanto de plantas em determinados biomas, tá certo? Nosso primeiro bioma é o tundra, vegetação herbácea que se desenvolve no degelo quando as sementes encontram-se em condições. O que é exatamente isso? Vegetação herbácea são aquelas vegetações rasteiras de pequeno porte, que o seu caule é bem fininho, bem flexível, ou seja, ele não tem uma sustentabilidade tão grande, por isso são plantas pequenas, chamadas plantas rasteiras, como arbustos. E aí, quando as sementes se encontram em condições favoráveis, como o tundra é um dos biomas mais frios do mundo, quando ele passa por um processo de gelo, chega um momento em que entra em outra temperatura, o que a gente chama de verão no tundra, aí começa o degelo, que é o quê? O derretimento do gelo. E aí, derreter o gelo, se eu tiver semente em condições de poder se reproduzir, ela vai se desenvolver e vai crescer naquele local, forma uma pequena vegetação que vai servir de alimento para alguns animais. O seu ciclo vegetativo é muito rápido, por quê? Porque ele tem um tempo maior de gelo, de inverno, do que de verão. Então, o ciclo dos vegetais ele é bem curto, justamente por conta do período em que ele é maior de inverno do que de verão. A sua composição botânica em função do solo e clima, o tipo de vegetação está totalmente direcionado ao solo e ao clima da região, por isso que a maioria da vegetação no tundra é vegetação rasteira, porque ela se desenvolve por um período bem curto, por conta do inverno rigoroso. A maioria das espécies são musgos, líquens e plantas rasteiras. Tudo isso, esses nomes estranhos que vocês estão vendo, musgo, líquens, são plantas de pequeno porte, plantas bem pequenas. Esses musgos, por exemplo, são aquele tipo de vegetação que a gente vê muito em algumas paredes, que é como se fosse um tapete verde, certo? Só para vocês terem noção do tipo de vegetação que a gente está falando. O solo fica congelado a maior parte do ano. O tundra apresenta uma arbórea, arbustiva, herbáceas e mucinal. É o bioma mais frio do planeta. Todos esses nomes que eu citei são nomes de plantas, todas elas plantas de pequeno porte, plantas pequenas, porque elas não conseguem se desenvolver muito por conta do período de frio. Os animais que vivem no tundra, eles podem ter duas capacidades. Qual é essa? Ou ele tem uma camada muito grossa de gordura
e de pelo, para que ele possa ficar sempre aquecido no período de inverno, ou eles vão migrar para outro local no período de inverno. No período de verão, onde acontece o degelo, eles retornam ao seu bioma natural. Então, eles podem ter esses dois tipos de transição. Ou essa camada grossa de gordura, que vai protegê-lo contra o frio, ou eles vão migrar para um outro local. Essas são algumas imagens do tundra. E aí, se você observar, a vegetação ela é bem pequena, rasteira mesmo em alguns pontos. O local que cresce, ele cresce pouco, por isso que eu falei na questão herbácea, são arbustos que crescem, só que crescem bem pouquinho. E a maior parte do tempo, eles estão, como essa imagem que vocês estão vendo, que é no processo de gelo. O inverno no tundra, ele é muito rigoroso, por isso ele é tido como o bioma mais frio do planeta. Essas áreas que vocês estão visualizando aí em escuro, são as áreas no mapa do mapa mundial, onde eu tenho como vegetação ou como bioma o tundra. Uma outra é a taiga ou floresta boreal. Ocorre apenas no hemisfério norte, com latitude de 50 e 60. É uma floresta homogênea, formada por coníferas. O que seria uma floresta homogênea? A sua diversidade de plantas ela é bem pequena. Quando eu falo em floresta homogênea, significa que eu não tenho uma diversidade muito grande de plantas naquele local. Outra situação, formada por coníferas. O que são coníferas? São plantas em que a sua folha ela é pontiaguda, ela cresce no sentido pontiagudo, e o seu fruto ele tem o formato de cone, que aí a gente tem como exemplo os pinheiros, que eu acho que vocês podem depois dar uma pesquisada e você vê o formato do pinheiro. Tem uma imagem aí do lado, mas ela está pequena. Por conta do texto, eu coloquei a imagem pequena. Mas a questão plantas coníferas é essa situação. São plantas em que a folha cresce, no sentido pontiagudo, e o seu fruto ele tem o formato de cone, por isso o nome, tá certo? São resistentes e perenes, então ele tem uma resistência já um pouco maior do que o bioma anterior que a gente estava falando. Eles têm um crescimento muito grande, e esse tipo de planta, acho que vocês já podem ter visto até em filme, alguma coisa assim, são aquelas árvores que o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, usam para enfeitar, fazer árvore de Natal no final do ano. Escandinávia e Canadá utilizam como matéria-prima na indústria de papel e celulose. Aqui no Brasil, a nossa matéria-prima para o papel e a celulose, que é o mais utilizado, são os... Esqueci o nome, minha gente. Que absurdo. Não lembro o nome agora. Caramba. Peraí, eu vou lembrar. Aqui no Brasil, a gente utiliza o papel e a celulose. A nossa principal matéria-prima vem dos... Caramba, eu não lembro. Mas vocês vão lembrar depois do que eu tô falando. Nos Estados Unidos, no caso aí na Escandinávia e no Canadá, a principal matéria-prima vem dos pinheiros, tá certo? Essa aqui é umas fotos, você pode ver a floresta boreal no verão, que é quando ele fica totalmente sem gelo, e aí você pode analisar a quantidade de árvores que ele tem do mesmo jeito, que são a maioria pinheiros, e ela no inverno. E a sua questão, as suas folhas têm esse formato, ele cresce em formato de cone, porque é uma forma que ele tem de conseguir segurar a neve durante o inverno. Então, a árvore ela não quebra com facilidade por conta desse formato das folhas. E aí, ele não segura muito o gelo, porque o gelo ele vai caindo. Isso é uma das principais características para o formato da folha dessas plantas. No mapa, vocês podem visualizar essas imagens aí que vocês estão vendo em escuro, justamente os pontos no mundo onde eu tenho como bioma o taiga. Florestas temperadas. Típica de clima temperado e estações bem definidas, ou seja, eu tenho período exato de inverno, período exato de verão, as minhas estações são sempre bem definidas, bem corretas. Recobrir a área que são
densamente povoadas. As florestas temperadas, onde eu tenho um local mais povoado, tanto de animais quanto de pessoas, nessas regiões mais temperadas. Por quê? Porque o clima, a questão de estações definidas, ele auxilia muito na sobrevivência de alguns animais, de algumas plantas, até a questão de algumas pessoas viverem naquele local. Suas flores, a sua floresta é decídua, é aquela que perde as folhas no período de inverno. O que a gente tem, por exemplo, aqui é a umbuzeira. No período de inverno, no período de verão, o umbu ele fica totalmente sem folha. Quando chega o inverno, as folhas aparecem todas e ele é como se ele renascesse. No caso das florestas temperadas, é o contrário. No período de inverno, a folha cai por completo. No período de verão, por ser uma temperatura mais amena, ele se refloresta todinho. Não são homogêneas, ou seja, eu tenho nesse caso uma variedade enorme de plantas, é o que a gente poderia até chamar de heterogênea. Florestas heterogêneas, porque tem uma variedade enorme, que aí vai de musgos até flores, cogumelos, e em algumas regiões pode ter até árvores de grande porte, que são aquelas árvores grandes, enormes. Então, a floresta temperada é o local onde eu tenho uma variedade muito grande, tanto de plantas quanto de animais. Por que essa variedade? Justamente por ser um local onde eu tenho temperaturas mais tranquilas, onde eu tenho as minhas estações bem definidas, as 4 estações do ano, e aí isso vai facilitar o desenvolvimento de alguns animais e algumas plantas. Tá aí algumas imagens, vocês observarem, são locais lindos, floresta temperada, e aí uma variedade enorme de plantas e de animais que podem sobreviver nesse local. No mapa que vocês podem observar em escuro, são justamente locais onde tem como bioma floresta temperada, como bioma tradicional. Estipes não está no livro de vocês, mas eu resolvi acrescentar. São estipes e tem um outro bioma também que não está, mas que eu preferi acrescentar. Por quê? Porque também faz parte dos biomas mundiais e não está sendo relatado no livro, para que vocês conheçam um pouco deles. O estipes é um bioma mais seco, frio e com vegetação rasteira. É um bioma que a gente chama de ecótono. O que é ecótono? É uma zona de transição entre deserto e savana. Nesse domínio, os verões são quentes e os invernos são bem rigorosos. Então, aí eu já vou ter uma característica diferenciada. Por quê? Porque eu vou ter inverno muito frio e verão muito quente. Então, essa característica é o que dá justamente essa zona de transição. Eu tenho a transição entre 2 biomas e ele está no meio. Com um pouco mais de chuva, a estipe pode ser classificada como pradaria. O que é pradaria, professor? Um nome tão estranho. Não é padaria que vende pão, tá certo? Pradaria são locais onde a minha vegetação é rasteira e eu tenho uma maior parte de planície. Eu tenho poucos planaltos. É uma zona onde eu tenho uma planície bem mais longa, é o que a gente chama de pradaria. São biomas mais rasteiro e em planície. Aqui, imagens dessa zona de transição entre deserto e savana, tá certo? Para vocês terem mais ou menos uma ideia o que seria isso. O estipe ele está no meio dessa zona de transição. É como se você tivesse um caminho, de um lado eu tenho deserto, do outro eu tenho savana. No meio eu vou ter o estipes. Pradarias é o outro bioma que não está sendo relatado no livro de vocês, mas eu coloquei para vocês também conhecerem, tá certo? Vegetação herbácea, como eu já disse lá no início, é aquela vegetação pequena de arbustos e musgos, vegetação pequena, vegetação rasteira. No hemisfério norte, ele é conhecido como pradarias. No hemisfério sul, é o que a gente chama de pampas, que é o nosso bioma brasileiro. Por quê? Justamente por a questão de planície. Acho que vocês lembram quando a gente falou dos biomas brasileiros. O pampas é um bioma onde a sua vegetação é bem rasteira, onde eu tenho muita planície, pouquíssimos planaltos,
E aí até que no Brasil ele é muito utilizado para a criação de gado bovino, justamente por conta disso, sua característica de vegetação pequena, rasteira, e ser plano, ser bem planície. No sul ele recebe mais chuva do que no norte e apresenta-se geralmente em relevo suavemente inclinado. É muita planície, alguns relevos bem poucos e pequenos. Ó, é mais ou menos isso que vocês conseguem visualizar aí do lado. A imagem não tá lá muito boa, mas dá para entender, beleza? Savanas. Típicas de clima tropical, uma estação seca e outra chuvosa. E aí, nesse caso, eu vou ser bem... no caso da savana, eu tenho bem discriminado inverno e verão, seco e chuvoso. Há vários tipos de animais. Os mais conhecidos são os que a gente já ouviu falar na África, que aí são leões, zebras, girafas, elefantes, gazelas, entre outros. São os animais que estão inseridos nesse bioma savana. No hemisfério sul ocupa a área da Colômbia e Venezuela. No Brasil aparece como cerrado em grande parte do centro-oeste, composto de arbustos e gramíneas. Arbustos são árvores de pequeno porte, como eu já disse anteriormente, e gramíneas é grama, tá certo? Encontrado na Austrália, destaque para os eucaliptos. Olha os eucaliptos! Aqui no Brasil, a nossa matéria-prima para o papel e a celulose é o eucalipto, que eu esqueci lá atrás no slide. Na Índia, denominado de jungle, é um outro nome que é utilizado na Índia para o nosso querido bioma savanas. Tá aqui algumas imagens, e aí vocês podem observar os animais que são mais típicos dessa região. Eu tenho uma vegetação de grama, uma certa quantidade, mas eu também tenho alguns arbustos, ou seja, são plantas de pequeno porte. Eu não tenho aquelas árvores enormes, mas eu tenho algumas pequenas árvores que a gente considera como arbustos. Ela tem um crescimento pouco, mas tem um crescimento. Essa parte em vermelho no mapa que você pode utilizar como local onde eu tenho savana, tá certo? Florestas tropicais. Área de ocorrência delimitada pelos trópicos. E aí eu vou ter o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio delimitando essa minha área onde eu tenho as florestas tropicais, tá certo? Elevada temperatura e grande pluviosidade. São heterogêneas, perenes e hidrófilas. Vamos lá. 3 palavras totalmente diferentes do que vocês já estão acostumados, certo? O que seria heterogêneas? Eu tenho uma variedade muito grande de plantas, certo? As homogêneas são aquelas florestas onde a minha vegetação ela é bem restrita, eu não tenho uma variedade grande. No caso das florestas heterogêneas, eu vou ter uma variedade muito grande de plantas. Plantas grandes, plantas pequenas, vários tipos. Perenes é justamente essa questão de tamanhos de plantas, e vários tamanhos. Grandes, pequenas, grande porte, médio porte, essa questão. Hidrófilas são aquelas plantas que são adaptadas à água. São plantas que se desenvolvem em uma grande quantidade de água, principalmente em locais alagados. Latifoliadas são plantas que apresentam folhas largas, certo? Maior biodiversidade entre os biomas. O nome tropical já está bem relacionado a essa diversidade de plantas e animais. Próximo ao Equador são mais densas e estratificadas. Tá aqui algumas imagens. E aí você vê que eu tenho plantas de vários tipos. O meu relevo também eu tenho locais de relevos altos, eu tenho planície, tenho locais baixos. Então, esse tropical significa justamente essa mistura, essa variedade de plantas e animais e de relevos inseridos nesse local, tá certo? Deserto. Adaptaram-se à escassez de água. O próprio nome já está dizendo. A gente já viu em desenho, a gente já viu em filme, que a questão do deserto está realmente relacionado à falta de água. Possuem espinhos para diminuir a sua evapotranspiração. As plantas do deserto têm essa característica. Ao invés de folhas, eles apresentam espinhos, que aí vai dificultar a transpiração dessa planta e a eliminação de água.
Os seus caules são cobertos em camadas de cera para impedir a evaporação e suas raízes são longas para a absorção de umidade. Outra característica, as suas folhas, o seu caule é como se ele tivesse uma camada de cera. A gente sabe que a cera, ela não tem muito contato com a água, então quando bate a água, em vez de a água infiltrar, a água escorre. Então, essa camada de cera faz com que ela não transpire e não coloque para fora a água que ainda se encontra dentro dela. Suas raízes são bem profundas, ou seja, bem lá para dentro mesmo do solo, para que ela possa sugar a umidade e a água que ela precise absorver. Sua vegetação desértica é chamada de xerófilas. O que seriam plantas xerófilas, professor? Esse nome tão estranho? São aquelas plantas que têm características diferenciadas, adaptadas à falta de água. A gente pode citar como exemplo, para a gente entender mais, as plantas xerófilas seriam os que a gente chama aqui de cactos. São plantas em que as suas folhas são espinhos, justamente para diminuir a transpiração. As suas raízes são bem profundas e elas têm essa capacidade de armazenar água por um tempo maior que as outras plantas, certo? Então, um exemplo para a gente ter bem ideia do que seria uma planta xerófita são os cactos brasileiros que a gente conhece. Aqui algumas imagens do deserto. No mapa também, essas partes que estão sendo destacadas é onde eu tenho deserto como bioma. E é isso. Os nossos biomas mundiais são esses. Eu citei os que estão no livro e citei também aqueles que não estão no livro, porque aí vocês conhecem, independente de estar no livro. Mas se ele existe, a gente precisa conhecer, não é assim? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou online para tirar.